14, versículo 22. Jesus caminha sobre as águas. Versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Pode se sentar, amados. O Senhor me falou sobre ventos contrários, tempestade, angústia, sofrimento, mas um clamor. E o Senhor livrou das dificuldades. Porque o Senhor é bom. Porque Jesus é bom. E estava Jesus com os seus discípulos. Não sei em que horário, mas era antes da tarde. Talvez pela manhã. E Jesus deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e irem adiante para o outro lado, enquanto ele ainda falava com a multidão. Primeira coisa que me chamou a atenção no texto é a ordem de Jesus. É clara. E quando você está embaixo de obediência, as coisas acontecem. Jesus deu a direção. Ele deu a palavra, deu a direção e disse: entre no barco e vão para o outro lado, eu já vou também. Então Jesus deu uma ordem e já falou o que ia acontecer. Vai para o outro lado que vocês vão chegar lá e eu vou encontrar vocês. Foi a primeira coisa clara que Jesus falou. Mas a palavra diz que Jesus foi para o monte orar. E já era à tarde, quando Jesus ainda estava orando. E nessa tarde, o barco já estava lá no meio do mar. E diz a palavra que à tarde, as ondas já batiam, açoitando o barco. Açoitando, batendo, porque o vento era contrário. E muitas vezes quando remamos contra a correnteza, ou contra o mundo, contra os propósitos, contra tudo que vem afrontando ou soprando contra as nossas vidas, é muito difícil. Você tem que colocar uma força maior, você vai ter que lutar mais, e se você dormir, cochilar por um momento, você é arrastado pelo vento, você é afogado pelas tempestades, pelos problemas da vida. E à tarde, até às 3 da manhã, de tarde, a tarde é do meio-dia às 6 da tarde. Não sei em que horário, entre meio-dia às 6 da tarde, mas eu sei que até às 3 da manhã eles lutaram, colocaram força, porque estava
escuro, molhado e balançando aquilo que era o chão deles, o barco. Isso se passou menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas sem a presença de Jesus. E tudo ficou escuro. Menos de 24 horas sem Jesus estar no barco. O barco quase virou. Menos de 24 horas sem a presença do Senhor Jesus. O vento vem ao contrário. E todos estavam com medo, lutando, mas com medo. Quando de repente, às 3 da madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas. E era o maior momento de dificuldade da vida, que Jesus aparece da onde você menos espera. Do meio do nada, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo, começaram a gritar: é um fantasma. Todos estavam com medo. Mas um deles teve coragem. Mas Jesus, lá do meio ainda do mar, gritou: tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Menos de 24 horas, esqueceram-se da voz do Senhor Jesus. Em menos de 24 horas, esqueceram quem era Jesus, a imagem de Jesus, a voz de Jesus. Porque Pedro disse assim: Senhor, se é tu, me manda ir ter contigo. Se é o Senhor, porque eu estou duvidando, eu não estou crendo, eu não conheço mais a voz. Quando nos afastamos do Senhor Jesus, que seja por horas, não é nem por um dia, por horas, esquecemos como é a voz de Deus. Não conhecemos mais o Senhor quando rompemos a comunhão. E Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Duas coisas aqui me chamou a atenção. A primeira é que todos estavam com medo. O medo te paralisa. A tua reação diante do medo é que vai mudar a sua história e a sua vida. Todos paralisaram, menos Pedro. Pedro, mesmo duvidando, mesmo sem conhecer a voz de Jesus, ele disse: se é o Senhor, eu te desafio, me manda ir ter contigo. Eu quero ver para crer. Tudo bem, veja, vem. Cada vez que você desafiar o nosso Deus ou o Senhor Jesus, seja para a glória dele, você vai ver um milagre. Você vai andar sobre as águas. Cada vez que a sua vontade for um desafio de entrega, de depender dele 100%, de descer do barco, de descer da sua zona de conforto, de perder o chão dos pés e segurar nas mãos do Senhor Jesus, você vai viver milagres. Você vai andar sobre as águas. Você vai viver o sobrenatural. Você vai sair desse mundo terreno natural e entrar no sobrenatural através do Espírito. E você pode tudo se você crer. Você pode andar sobre as águas. Você pode tudo pela fé. E por um momento, num ato de coragem, a coragem é reação contra o medo. E Pedro teve essa coragem, no mínimo de perguntar, desafiar e de se entregar 100% e descer aquele barco. Sair daquilo que era a zona de conforto ainda, o que ele tinha de segurança, ele largou. Quando você crer, tem um ato de coragem, de ousadia, e larga aquilo que é natural e passa a depender do Senhor Jesus 100%, você começa a viver o que você nunca viveu. O único homem 100% homem e não divino que andou sobre as águas
foi um homem que teve um ato de coragem e fé, chamado Pedro. Mesmo que fosse por 1 minuto, 2 minutos, eu não sei, ele desceu do barco, acreditando e olhando, focando em Jesus. Porque quando você olha para Jesus e ouve a voz dele e atende o mandar dele, você anda sobre as águas, você não afunda. Quando você olha para Jesus, você vive o sobrenatural, você anda sobre as águas, você vive o que ninguém vive, e só você entende, porque é só quem vive milagre entende o que Pedro viveu naquele momento. E Pedro desceu e andou sobre as águas. Mas quando Pedro estava indo em direção a Jesus, o vento forte veio e ele sentiu. E quando você sente, você perde a fé. Porque a fé não é sentir, é o crer. E ele sentiu. E quando ele sentiu o vento bater, levou a emoção de novo. E ele sentiu medo. E o medo fez afundar, duvidar. Porque a raiz do medo, ela é a dúvida. E a dúvida nos faz afundar. Cada vez que você olha para o vento forte, para o problema, para a situação, para as condições e sente medo, você afunda na fé. Cada vez que você olha para o lado, para a direita ou para a esquerda, para a voz do diabo ou para o vento contrário, você perde a fé e você naufraga na vida. Mas cada vez que você naufragar, porque você é humano, você ainda tem emoção aqui na terra, clame ao Senhor e Ele vai estender as mãos e vai livrar você das tuas dificuldades. E afundou Pedro, e Pedro clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e levantou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda que você ouça de Deus o porquê você afundou, porque muitas vezes nós perguntamos e questionamos o que deu errado, porque eu afundei, Senhor, estava indo tudo bem, eu confiei, eu fui corajoso, eu tive fé, eu fui ousada, eu desci, eu dependi de Ti, eu andei, comecei bem, e de repente o que aconteceu? E o Senhor diz: mulher de pequena fé, homem de pequena fé, porque deixou entrar a dúvida, porque vacilou nos teus pensamentos, porque se entregou às emoções, porque olhou para o lado, porque ouviu o vento contrário, porque deu crédito ao que você está vendo e não a mim, que você crê, porque por um momento você olhou para o lado, porque você olhou a dificuldade, porque você resolveu sentir, porque você deu vazão à emoção, porque você tirou os olhos de mim, porque você deixou de ouvir a minha voz e ouviu a voz do seu coração, por isso afundou. Mas agora eu ouvi o seu clamor e eu vim estender a mão. E Jesus, pegando Pedro pela mão, subiu ao barco. Agora não é você mais que vai a Jesus, é Jesus que vem a você. Porque no primeiro momento o Senhor te pede: creia, tenha fé e vem. E quando você dá o primeiro passo, ainda que você resvale na fé, ainda que você escorregue, tropece na fé, Ele é poderoso para te dar a mão e levantar quantas vezes você clamar e for necessário. Ele vai estender a mão, Ele vai te levantar e firmar os seus passos e dizer: não tenha medo, eu estou contigo, agora eu vou com você. Vamos até o barco, vamos até onde você precisa ir. E Jesus subiu ao barco. E quando Jesus chega, tudo vai para o lugar. Ele acalmou o vento, acabou a tempestade. E entra um período de paz e de bonança, porque onde o Senhor está, a luz está, porque Ele é a luz do mundo. E se eu estou nessa luz, a luz está comigo e eu com Ele. Não tem como eu estar em trevas debaixo da luz. Eu estou na luz e a luz está comigo. Se você
Você não está sozinho. Você não está sozinho. E Jesus entrou naquele barco e realizou o grande milagre. Cessou a tempestade. Ele deu ordens ao tempo, ao vento, ao mar, porque tudo se formou e criou quando Jesus estava lá. Sem Ele nada seria criado, nada seria feito. E sem Ele, você nada pode fazer. E quando o vento se acalmou, agora todos, até os 11 que ficaram com medo, até os 11, aproximavam de Jesus e o adoraram, se colocaram de joelho em adoração, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O único digno de adoração é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu não sei em que momento você perdeu Ele. Se foi no começo, quando Ele deu uma ordem e você não obedeceu, não entrou no barco e não foi na direção que Ele mandou. Ou se no segundo momento, quando bateu o terror, o medo no meio do problema, da tempestade, e você paralisou, gritou, entrou em desespero, humanamente falando. Esqueceu que você não é daqui, esqueceu-se que você tem um Deus, que Jesus é contigo. Você gritou, teve medo e paralisou a sua fé, e não deu mais nenhum passo. Ou como Pedro, num estágio um pouquinho mais à frente: tive fé, tive coragem, saí do meio, dependi do Senhor, mas quando eu vi o problema, eu senti medo diante da situação e afundei nos meus próprios sentimentos. Todos falharam. Todos falharam. Os 11 e mais Pedro, os 12 falharam. Mas Jesus não falhou. Ele foi perfeito. E Ele é a perfeição em você. Ele é o milagre que você não consegue sozinho. Ele é o milagre que veio para mudar a sua história. Ele veio para entrar no seu barco, veio para colocar tudo no lugar, para acalmar este vento e dizer: eu sou o suficiente para todas as coisas na sua vida. Sou eu mesmo que dou ordem ao vento, ao ar, ao mar, à água e tudo quanto há. É Ele que dá ordem. Ainda que você tenha tropeçado e afundado, é hora de clamar ao Senhor e dizer: salva-me, porque a mão do Senhor está estendida para te salvar. Hoje Ele marcou um encontro com você para dizer: eu vou entrar no seu barco, eu vou entrar na sua vida, vou colocar tudo em ordem, simplesmente para que você creia que eu sou o Filho de Deus, para que você glorifique o Pai através do Filho, para que você nunca mais duvide. E se você duvidou por um momento, veja para crer. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou nessas palavras. Amém? Amém. Glorifique o Senhor com as suas palmas, porque o Senhor Jesus